Olá, graça e a paz. Hoje me pediram os internautas para falar sobre a igreja e a política. Desde o Antigo Testamento, em que nós temos essa situação da religião envolvida com a política. Nós temos um período em que Deus governava o seu povo. Depois, o próprio povo rejeita a Deus e escolhe um rei. Quando Samuel, que foi o último dos juízes, entristecido, procura a Deus, Deus diz: olha, Samuel, não fique triste, porque o povo rejeitou a mim e não a ti. Então eu lhes darei um rei. E aí veio a monarquia do período judaico. Na história da humanidade, na Idade Medieval, a gente tem, a Idade Média dura mais ou menos 1000 anos. A gente tem um período em que a Igreja católica é quem manda, né, exerce a soberania nos feudos e nos reinados. No Brasil, a Igreja Católica também tem uma grande influência com a colonização do Brasil. Existe um período que é chamado de padroado, onde a Igreja e o Estado se confundiam, inclusive os padres eram pagos os seus salários com o dinheiro público. Após a proclamação da República, nós tivemos no Brasil o Estado laico, ou seja, o Estado se separa da Igreja, entre aspas. Mas vamos falar dos dias atuais. O que podemos observar é que a Igreja é uma instituição. O fim da Igreja é pregar o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e viver o pleno Evangelho. Cada indivíduo da igreja, ele é um cidadão com duas nacionalidades. Uma nacionalidade celestial e uma nacionalidade humana. E como cidadãos, nós temos os nossos deveres e obrigações. E como membros, como servos de Deus também. Todas as vezes que nós fazemos uma ação, esta ação ela é política. Nós não podemos deixar de ser políticos. O que se confunde muito é a política e a política partidária. Essa política dos partidos, dos conchavos, e que tem se cada vez mais promovido escândalos e corrupção. Então, a igreja ela tem que ter uma posição. Uma posição da igreja é o que diz a palavra, né? O que está na palavra. Essa é a posição política da igreja. A igreja ela é defensora da palavra de Deus. Então, todos aqueles que são contra a palavra são contra a igreja. Pode uma pessoa evangélica se envolver na política partidária? Pode, desde que mantenha os princípios bíblicos.
ela pode se candidatar e fazer a diferença no pleito, no executivo, no legislativo, no judiciário. As pessoas dizem que o poder corrompe. O poder ele não corrompe. O poder apenas mostra quais pessoas são corrompidas. Se a pessoa chegou ali e ela se corrompeu, é porque ela já era corrompida. Por isso nós temos os escândalos. A gente deveria observar que por muitas vezes estes testemunhos de pessoas que vão para a política em busca de poder terminam escandalizando o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas a política é uma forma de transformar a sociedade, de abençoar as pessoas, de ajudar os menos afortunados, os pobres, as pessoas que precisam da ajuda pública, do que é público, do que é feito para as pessoas que têm menos condições financeiras. Então, a gente pode observar que quando a palavra diz ama o teu próximo como a ti mesmo, esta é uma mensagem política de ajudar, de intervir na sociedade. A igreja ela tem essa capacidade também de intervir na sociedade existente como luz, brilhando, né, fazendo com que a palavra de Deus seja notada e chegue aos corações. Infelizmente, isso não tem acontecido. É mais provável que as pessoas que têm chegado ao poder, elas tenham se corrompido e esquecido o verdadeiro evangelho e a verdadeira palavra. Mas o cristão deve sim, votar em pessoas que tenham princípios bíblicos, não é? Posturas morais e éticas, e que defendam também a mesma fé ou os mesmos princípios que nós. Então, acho que respondi basicamente essa questão da igreja e a política. A igreja não é um palanque e nem deve ser um lugar em que a política partidária assuma o altar da igreja. Mas a igreja tem o seu papel de conscientizar as pessoas a votar e a votar em pessoas que tenham princípios bíblicos ou pessoas que tenham ética e moral e que seja bom para a sociedade no todo. Não queremos pessoas que assumam o poder para governar para nós, mas para governar para todas as pessoas. A palavra de Deus nos fala que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E quando o homem de Deus governa, há alegria no coração.
Então, quando os governantes têm ética, têm moral, têm princípios, a nação será abençoada, o povo também será abençoado. Que Deus possa nos abençoar. De segunda a sábado, nós temos no nosso Facebook, às 19h15, um culto no seu lar. Às 19 horas no meu Instagram, EuAgra2. E aqui no canal. Se inscreva no nosso canal. Envie a pauta, envie um assunto que você gostaria que a gente conversasse um pouco. E espero que tenha respondido a pergunta em relação à igreja e à política. Que Deus nos abençoe. Um grande abraço.